a fundo, ele mesmo admitiu. Lúcia, eu como pessoa pública recebi vários processos. Que processo? Ela vai responder e vai se sair muito bem na sua defesa. Gostaria que isso não acontecesse. Faço votos que isso não aconteça. Mas estaremos preparados para enfrentar e, inclusive, defendê-la. Passo a presidência ao excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus. Senhor presidente, a questão de ordem. Com a palavra, Tadeu Filipe. Gostaria de direito de resposta em função de ter sido citado pela deputada Lúcia Carvalho, líder do governo. Deputado, nós vamos ver o regimento e, em seguida, tomaremos decisão Obrigado. na resposta. Passamos ao comunicado de parlamentares. Com a palavra... Deputado Zé Ramalho. Com a palavra o deputado Renato Rainha. Na ausência do deputado Renato Rainha. Com a palavra o deputado Manelzinho. Com a palavra, o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, deputadas, deputados, ouvi com atenção a oradora que me procedeu em relação aos fatos que ocorreram em Sobradinho. Na nossa avaliação, houve um reconhecimento do erro, mas o erro foi grave, foi muito grave, porque pessoas ligadas ao governo não podem, de forma alguma, fazer propaganda de seus partidos. Essa falta é gravíssima, muito grave, porque isso se constitui numa desmoralização ao próprio governo, que reconheceu que é do Partido dos Trabalhadores, que pertence como pessoa ao Partido dos Trabalhadores, mas que o governo pertence à população do Distrito Federal. Mas o importante é que esse erro foi reconhecido. Isto é que é importante. No tocante à vinda aqui do secretário Hélio Dolly, secretário do governo amanhã, é uma demonstração de que o governo está prestigiando essa Câmara Legislativa ao vir aqui prestar contas dos primeiros dias deste governo, inclusive ser questionado. Os parlamentares amanhã vão ter o direito de questionar o secretário sobre os últimos assuntos ocorridos. E ser questionado não é baixar o nível. Ser questionado é, inclusive, colaborar com o sistema democrático em vigência nesse país. O nível deve ser mantido, mas o secretário tem que prestar contas aqui aos parlamentares dos últimos atos ocorridos no Distrito Federal. E, inclusive, aceitar as ponderações e as soluções alternativas para os graves problemas que afligem a população do Distrito Federal. E eu não tenho dúvida que esta Câmara saberá manter este nível amanhã ao questionar o secretário de governo. E também, não só questionar,
mas apontar soluções alternativas, principalmente contra o uso do solo urbano e rural, uma preocupação constante desta casa e que tem que ter uma política definitiva quanto ao uso do solo urbano e ao uso do solo rural. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Filipelli. Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente gostaria de abordar, em breves palavras, o fato ocorrido com a administração de Sobradinho. Essa denúncia foi feita por uma questão de obrigação nossa, enquanto deputados distritais, conforme previsto na Constituição. Nós somos, antes de tudo, fiscalizadores e controladores do Poder Executivo. Tenho tomado todo o cuidado de sempre, em alguma denúncia, alguma crítica, nunca ter sido abordado o aspecto pessoal, e sim o aspecto da instituição, os aspectos dos erros, e sempre no sentido da melhoria. Insisto que o fato de Sobradinho, ele é realmente grave, e exige um posicionamento do governo. Entendo, e com certeza, conversaremos ainda nessa casa, buscando uma solução desse problema, pelo menos fazer algumas propostas. Mas, ontem, numa tentativa de defesa daquela administradora, infelizmente, talvez devido à inexperiência, ela voltou ao ataque pessoal. Então, eu gostaria de dizer que nós estamos cumprindo uma missão, uma obrigação constitucional. Volto ainda a insistir, estamos abordando e analisando um fato. E vamos sempre adotar a postura, essa postura, nunca escorregar para o lado pessoal. Bom, gostaria de dizer que cheguei a essa casa, principalmente por ter trabalhado a vida inteira, durante os últimos anos como engenheiro, no aspecto da habitação. Não só no âmbito do Distrito Federal. Eu fui presidente da X durante 6 anos, eu fui membro do Comitê Nacional da Habitação, do Ministério do Bem-Estar Social, fui conselheiro curador, conselheiro efetivo do Conselho Curador do FCVS, e fui 2 mandatos consecutivos presidente da Associação Brasileira de Coabs. E tenho convicção de que poderei contribuir com o Distrito Federal no que se refere à habitação. Com certeza. Em qualquer tipo de segmento. Por quê? O problema habitacional, ele atinge todos os segmentos sociais, independente da renda. Nesse sentido, diversos projetos já protocolamos nessa casa. Alguns, inclusive, já lidos aqui na mesa. A nossa principal bandeira deverá ser em torno do aspecto habitacional. E aí, mais uma vez, uma postura nossa, uma demonstração clara nossa da oposição responsável. Os projetos, alguns já protocolados aqui, eles unicamente facilitam e dão condição para o governo atual cumprir os seus compromissos de campanha. Um deles, inclusive, é a criação do Fundo Habitacional, gerido pelo próprio Instituto de Desenvolvimento da Habitação. É esse primeiro projeto que permite todo o desencadeamento dos demais projetos referentes à habitação. Já foi apresentado esse projeto e
outros que já começam a decorrer desse ponto de partida. Mas insisto, sempre, sempre, criando, antes de tudo, condições para o governo atender a comunidade, independente do aspecto oposição ou situação. Isso é um compromisso com a população e com a comunidade. Gostaria também de abordar um outro projeto apresentado por nós, que é o Conselho de Consumidores. O Conselho de Consumidores, na verdade, tem origem numa lei federal, e ele já é praticado em todo o setor elétrico. Então, o que a gente já assiste no setor elétrico é o Conselho de Consumidor. Peço mais um minuto, senhor presidente, para poder concluir. É o Conselho de Consumidor funcionando perfeitamente e impedindo crises como essa que nós presenciamos com a CAESB. Uma crise que quase penaliza a sociedade, que traz constrangimento a Brasília como um todo no plano nacional e, inclusive, o principal constrangimento sofrido pelo próprio governador em ter que voltar atrás nesse caso. Eu entendo que esse Conselho de Consumidores é profundamente importante. Apesar de ser apenas consultivo, ele tem todo o acesso e participa da formulação das tarifas. Finalizando, eu gostaria aqui de registrar minha solidariedade com o deputado Benício Tavares, em função dos ataques sofridos por ele hoje na imprensa. Gostaria de dizer que essa mesma situação, passei e já ocupei essa tribuna, abordando essa matéria, por 2 oportunidades. E nos 2 processos, um fui considerado improcedente o processo, nem absolvido, improcedente, não tinha nem sentido. E o outro por unanimidade. Então, companheiro Benício, conhecendo o seu caráter, a sua integridade, quero deixar registrado aqui a minha solidariedade. Obrigado. Concedo a palavra ao deputado Benício Tavares. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu volto a abordar esse assunto e gostaria também de que os companheiros reeleitos e principalmente os companheiros eleitos pudessem ter atenção para as palavras que vou dizer agora. Durante a minha candidatura a presidente da Câmara, logo quando coloquei a candidatura, surgiu esse assunto. E esse assunto foi bastante abordado pela imprensa e durante praticamente todo o mandato na presidência da Câmara Legislativa, a gente ora via na imprensa algumas colocações a respeito da minha passagem na presidência da Associação dos Deficientes Físicos de Brasília. Sempre quando sai uma notícia, a imprensa nos procura para perguntar o que nós temos a dizer sobre esses assuntos. E, por incrível que pareça, sempre que a gente manda um material, esse material não chega a ser publicado. Quer dizer, e eu até tive ontem conversando com a repórter que fez a matéria e disse a ela que tinha recebido essa notificação no dia 20 e que não tive tempo ainda de preparar os documentos necessários para abordar ponto por ponto aquilo que o Tribunal de Contas deseja. Mas eu quero relembrar alguns companheiros aqui que um assunto foi bastante enfocado numa matéria atrás a respeito da construção de um galpão na Associação dos Deficientes. Esse galpão foi vastamente colocado, dizendo que a obra não existia e que eu, depois de algum tempo, tive a oportunidade de solicitar ao CREA um pedido para que ele fizesse uma avaliação do custo da obra. E o CREA nos deu um parecer técnico dizendo que a obra estaria orçada em R$60 mil e que nós recebemos para executar a obra R$32 mil. Ou seja, houve uma economia de R$28 mil. Obviamente, o assunto não figurou nas páginas dos jornais, apesar de eu ter encaminhado para prestar os esclarecimentos tão cobrados pelo editor, mas, infelizmente, não pôde ser publicado.
Uma outra questão que vocês também devem se lembrar foi o assunto do saco de cimento. Eu pedi também ao CREA para que fizesse um parecer a respeito da quantidade de cimento utilizado naquela obra. E o parecer técnico demonstrou claramente que a quantidade utilizada foi a quantidade solicitada para o projeto. Isso também não figurou nos jornais. E eu gostaria também de agradecer aqui as palavras do deputado e líder do nosso partido, o deputado Luiz Estevam, e tenho a certeza que, apesar dessa campanha, apesar de entender que na política a gente costuma passar por essas dificuldades, porque eu fui presidente da associação desde 78. Quando eu entrei na política, começou, então, esse processo, porque houve uma ruptura entre colaboradores e que desejavam assumir a associação e começaram, então, a fazer um trabalho para denegrir a imagem do então presidente e agora deputado distrital. E eu quero dizer a todas essas pessoas que, apesar desse trabalho, eu passei pelo maior referendo, que é as urnas de 3 de outubro passado, onde, na primeira eleição, eu recebi 6 mil votos, nessa última eu praticamente tive 9 mil votos, e com certeza as pessoas que me conhecem e que sabem do meu trabalho podem avaliar tudo aquilo que tenho feito para as pessoas portadoras de deficiência. E quero dizer que, como presidente, a associação não está isenta de falhas. A gente pode ter um equívoco aqui ou outro lá, mas não responsabilizado do jeito que as pessoas estão fazendo. E vou, no tempo certo, junto ao tribunal, apresentar os documentos necessários para esclarecer, volto a frisar, ponto a ponto, tudo aquilo que vem sendo atribuído a uma gestão que não é só minha, de toda a nossa diretoria, para deixar claro que, pelo contrário do que as pessoas tentam atribuir, de que há um interesse, inclusive de quantias absurdas, que são matematicamente produzidas no jornal, não sei como, mas deixar claro para todos os nossos companheiros que os fatos estão todos sendo esclarecidos e que, no momento certo, aquela alta Corte de Contas deverá se pronunciar, e eu tenho certeza, conforme outras instâncias, o próprio Tribunal de Contas do DF já se pronunciou, me isentando de qualquer culpa desses processos. Era isso, senhor presidente, e agradeço a solidariedade dos companheiros deputado Luiz Estevam e deputado Tadeu Filipelli. Concedo a palavra ao deputado Odilon Aires. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado Senhor Cauê. presidente, a primeira reunião da Comissão de Assuntos Sociais foi na semana passada. Só compareceram o deputado Cafu e a Vossa Excelência. Eu quero lamentar que na primeira reunião já houve assim uma falta de que os deputados tivessem uma responsabilidade contra a comissão. E hoje nós teremos reunião da comissão às 15 horas. Eu pediria aos deputados componentes dessa comissão que comparecessem para que nós possamos iniciar os nossos trabalhos da comissão. Muito obrigado. Convido o deputado Peniel Pacheco a assumir a presidência. Concedo a palavra ao nobre deputado Edmar Pirineus.
Senhor presidente da mesa, caros colegas deputados, companheiros da imprensa, senhoras e senhores. Chamei a atenção nessa tribuna, logo que reiniciamos nosso trabalho dessa segunda legislatura, para a necessidade de ficarmos atentos para que as leis aprovadas nesta casa, destinadas a beneficiar a população, sejam realmente cumpridas, não se transformem em letras mortas. De que adianta estarmos aqui batalhando para assegurar condições de melhorar a qualidade de vida da população, se as leis, após serem aprovadas pelo Legislativo, não forem executadas pelo poder competente? Volto hoje a essa tribuna para advertir que o não cumprimento da lei está colocando em risco a vida de 300 pessoas portadoras de insuficiência renal do Distrito Federal. Pobres, essas pessoas não têm condições de arcar com despesa de transporte para os hospitais, onde precisa fazer diariamente controle de hemodiálise. Protegido pela Lei número 453, da autoria do deputado Benício Tavares, que concede transporte gratuito aos portadores de insuficiência renal, essas pessoas, no entanto, estão sendo penalizadas pelo Poder Executivo a permanecerem à espera da boa vontade da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Transporte, que até hoje não liberaram a carteira de transporte gratuita que a lei obriga a conceder. Com esse atraso no cumprimento da lei, o governo federal está expondo risco à vida dessas pessoas que dependem de um controle hospitalar rigoroso. Para sobreviver, peço, portanto, a líder do governo desta casa, a cara colega deputada Lúcia Carvalho, que interceda junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Transporte para que a Lei 453 seja rigorosamente cumprida e as carteiras de transporte gratuitas sejam imediatamente entregues aos 300 portadores de insuficiência renal do Distrito Federal, que, por serem pobres, não têm condições de arcar com as despesas de transporte para o tratamento de saúde. Senhor presidente, não poderia deixar também aqui, nesse momento, ser solidário com o nosso colega Benício Tavares, que, mais uma vez, os jornais da nossa cidade vem deixando em situação difícil o nosso colega, companheiro de luta. Já demonstrou que a população já isentou pelo voto da impunição que querem impor. Perseguição de pessoas que não têm compromisso com a sociedade, não têm compromisso com a entidade do qual o Benício vem trabalhando com a sua equipe há muitos anos. Nós esperamos que faça justiça, que o mais breve possível ele possa, nos canais competentes, mostrar o seu trabalho, mostrar a sua competência, mostrar que tem dedicado a sua vida, a maior parte da sua vida, ao deficiente, à causa, à sociedade, em geral, ao povo de Brasília. Muito obrigado. Convido o deputado Edmar Pirineus a assumir a presidência dos trabalhos. Concedo a palavra ao deputado Zé Ramalho. Quem quer falar? Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao deputado Manelzinho. Concedo a palavra ao deputado Renato Hollenberg. Rodrigo Hollenberg. Concedo a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ontem eu ocupei a tribuna desta casa para fazer uma acusação muito grave, muito séria. A perseguição política que os funcionários públicos do Distrito Federal, que ocupam cargos comissionados no Executivo, estão sofrendo. Pessoas com passado de dedicação à nossa cidade.
pessoas com uma folha de serviço irrepreensível na dedicação à comunidade. O número inacreditável é um número de mais de 2.800 pessoas, que se tivessem sido substituídas por incompetência, se tivessem sido substituídas por improbidade, nós não teríamos realmente outra alternativa a não ser aplaudir o governo que estivesse trocando pessoas para sanear a máquina pública dos maus profissionais. Mas não é esse o caso. Diariamente, os jornais têm espelhado as reclamações desesperadas das comunidades e das próprias pessoas injustiçadas que, não tendo a quem recorrer, utilizam o espaço democrático da imprensa para demonstrar sua indignação e sua perplexidade. Como é que uma mãe, como é que um pai explica em casa que foi tirado do seu cargo comissionado, do seu cargo de chefia, ou transferido para uma comunidade distante, simplesmente porque não comunga com as posições político-partidárias daqueles que são, momentaneamente, os donos do poder na cidade? Um dos capítulos mais tristes da história do século XX foi o macartismo. Na década de 50, o tristemente famoso senador Eugene McCarthy, nos Estados Unidos, com as suas atitudes arbitrárias, com a sua cegueira política, perseguiu todos aqueles que tinham alguma simpatia pelo então nascente comunismo do pós-guerra, já que o comunismo nasceu em 17, como todos nós sabemos. Ora, esse cidadão protagonizou uma das mais perversas violações dos direitos humanos, ou seja, a perseguição no trabalho daqueles que tiveram a ousadia de divergir politicamente. O que nós estamos assistindo em Brasília é uma reedição do macartismo. E pior, numa época em que as diferenças de ideologia desapareceram no mundo, mas que, lamentavelmente, subsistem ao bom senso em Brasília. Há poucos instantes, foi nos trazida uma informação de que esse processo de exonerações objetivava o saneamento da máquina pública e que teriam ocorrido 2.880 exonerações e apenas 600 nomeações. Chegou-me às mãos o documento refletindo o que aconteceu. Houve efetivamente as 2.880 exonerações que eu denunciei, mas não houve nenhum enxugamento da máquina. A informação não tem fundamento de verdade. Dados oficiais do próprio governo mostram aqui que, para o lugar dessas pessoas demitidas injustamente, demitidas por perseguição política, foram nomeadas 2.526 pessoas. Portanto, não houve qualquer saneamento da máquina. O que houve foi o exercício da mesquinharia da perseguição ideológica. Conceda a palavra ao deputado Odilon Aires. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu ocupei essa tribuna no horário de liderança do meu partido para denunciar violência no estado de Goiás. Mas essa violência, senhor presidente, ela também acontece em Brasília. É a violência da perseguição, conforme relatou aqui o nobre deputado Luiz Estevão. E violência em todas as cidades satélites. Os administradores regionais não entenderam ainda que eles são administradores, e não policial, e não fiscal da perseguição, da violência com o servidor público, do GDF, com os conveniados, e com o pessoal do trailer, pessoal que vende a cachaçinha, que eles também gostam de tomar, só que agora esse povo da cachaçinha está tomando é uísque. Nós vamos recomendar que em cada cidade satélite, que troque os trailers,
tirando a cachaça 51, colocando o uísque, que aí fica. Porque essa elite, essa burguesia envergonhada que tem desse partido, que governa o GDF hoje, está levando a população ao desespero. Eu tenho aqui, senhor presidente, notificação de um trailer, não CIA, 2, 3, 4, que quando da campanha era dito para aquele povo que o PT ocuparia o Buriti para ajudar e proteger esse pessoal pobre, e que a denúncia do governo passado, que o governo do Roriz era que protegia os empresários, os grandes empresários, e que teria que sair os trailers de lá. E agora, o que eles estão fazendo? Estão a reboque dos empresários do CIA, tirando o pessoal do trailer. Nós não vamos permitir que isso aconteça. Na véspera de carnaval, fechando o trailer no Cruzeiro, em todo o Distrito Federal, nós não vamos permitir que isso aconteça. Porque é um povo trabalhador, é um povo que não tem emprego, é um povo que não vive pedindo na rua, e vive sim defendendo a sua dignidade com a sua família. Quem tem condições jamais gostaria de ter um trailer, porque aí queria ter, sabe o quê? Comércio lá no setor comercial sul, na avenida comercial de Taguatinga, enfim, nos pontos privilegiados de Brasília. Quem tem o seu trailerzinho é um trabalhador comum, é um homem que está ali defendendo a dignidade da sua família. Eu repudio o que estão fazendo no Guará, o que estão fazendo no CIA, com a polícia, com a violência, atacando aquele pessoal. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do primeiro item da ordem do dia. Discussão e votação da redação final em regime de urgência dos projetos de lei 1272, que dispõe sobre a criação do setor de oficinas da região administrativa de Samambaia e da outras providências, em tramitação conjunto com o projeto de lei 1274, que dispõe sobre a criação do setor de oficinas na região administrativa do Riacho Fundo e da outras providências, de autoria do deputado Jorge Cauí, e do PL, que cria setor de microempresas na região administrativa do Riacho Fundo e da outras providências, de autoria do deputado Benício Tavares. Em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Eu peço ao secretário que faça a leitura da redação final. Redação final do projeto de lei 1272, que cria setor de micro e pequenas empresas da... Cria setor de microempresas de micro e pequenas empresas na região administrativa de Samambaia, RA 12, região administrativa do Riacho Fundo, RA 17, da outras providências. A Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta, artigo 1º, ficam criados setores de micro e pequenas empresas na região administrativa de Samambaia, na região administrativa do Riacho Fundo. Artigo 2º, ouvida a parcela de população interessada, o Poder Executivo destinará a área necessária à implantação do setor de micro e pequenas empresas a cada região administrativa prevista nessa lei, podendo ser dividido por sub-áreas de atividades. Artigo 3º, cumpridas as exigências constantes no artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a desafetar e alienar as áreas destinadas aos lotes para os setores de micro e pequenas empresas. Artigo 4º, essa alienação de que trata o artigo precedente será efetivada mediante processo de concessão de direito real de uso, com ocupação de compra, nos termos da Lei 289, de 6 de julho de 92, alterado pela Lei 409, de 15 de janeiro de 93, que cria o Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, PRODECON-DF. Artigo 5º, para o efeito de participação dos interessados no processo, constituem requisitos pertinentes. Inciso 1, as pessoas jurídicas terem sido constituídas sob a forma de micro e pequenas empresas. Inciso 2, as pessoas jurídicas terem sido constituídas sob a forma de micro e pequena empresa e submetidas ao regime da Lei 412, de 15 de janeiro de 93. Inciso 3, estar estabelecida na região administrativa onde pleiteia o lote. Artigo 6º, o processo de habilitação seguirá os critérios estabelecidos pelo Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal, PRODECON, e sob a responsabilidade da Secretaria de Indústria e Comércio do Distrito Federal. Artigo 7º, fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios com o Serviço Brasileiro de Assistência às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, para apoio e orientação aos empresários que forem exercer suas atividades nos setores de micro e pequenas empresas de Samambaia e Riacho Fundo. Artigo 8º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 9º. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, fevereiro de 1994. Em discussão. Senhor presidente,
eu gostaria apenas, não estou discutindo, apenas solicitar a Vossa Excelência que fizesse a verificação de quórum para que pudéssemos fazer a... Precisamos de 13 deputados para a votação simbólica. A presidência acata a questão de ordem, mas peço ao secretário para ler o expediente sobre a mesa. Requerimento de autoria de vários deputados que requer a realização no dia 20 de abril de 95 de uma sessão solene na Câmara Legislativa do Distrito Federal para a comemoração dos 35 anos de Brasília. Moção de autoria do deputado Daniel Marques e da deputada Maria José Maninha reivindica providência junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a criação do Instituto de Medicina Alternativa do DF. Projeto de lei exclui a região administrativa de Candangolândia da área de concepção urbanística de Brasília e da outras providências, de autoria do deputado Odilon Aires. Indicação de autoria do deputado Cláudio Monteiro. Sugere ao Poder Executivo a criação e a recuperação de áreas de esporte e lazer no Guará, região administrativa 10. Indicação de autoria do deputado Cláudio Monteiro. Sugere ao Poder Executivo a implantação de infraestrutura urbana e estacionamento no conjunto Lúcio Costa. Indicação de autoria do deputado Cláudio Monteiro, que sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a reforma dos postos de saúde do hospital, a implantação da maternidade e aquisição de ambulância na região administrativa do Guará. Indicação de autoria do deputado Cláudio Monteiro, sugere ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal a implantação de infraestrutura nas quadras 40, 42, 44 e 46 da cidade satélite do Guará. Indicação de autoria do deputado Cláudio Monteiro, que sugere ao Poder Executivo a construção de uma escola técnica, uma escola normal e uma escola de primeiro e segundo graus para as quadras 38, 40, 42, 44 e 46 da cidade satélite do Guará. Indicação de autoria do deputado Cláudio Monteiro, sugere ao Poder Executivo a implantação de biblioteca pública do Guará. Indicação de autoria do deputado Cláudio Monteiro, sugere ao Poder Executivo a reforma e recuperação dos espaços culturais do Guará. Gabinete do deputado Zé Ramalho, indicação que sugere ao governo do Distrito Federal a instalação de um ponto de atendimento do BRB no Recanto das Emas. Projeto de lei de autoria do deputado Odilon Aires estende aos servidores militares do Distrito Federal que tenham prestado serviço nos órgãos de presidência da República, que menciona os benefícios das leis número 186, 22 de novembro de 91 e 213, de 23 de dezembro de 91. Requerimento de autoria do deputado Odilon Aires requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 020 e 055 de 93. Projeto de lei de autoria do deputado Adão Xavier. Acrescenta artigo e parágrafo à Lei 842 de 29 de dezembro de 94 e dá outras providências. Chamada para verificação de quórum. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum. A chamada dos deputados. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Secafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Daniel Marques. Presente. Deputado Edmar Pirineus. Presente. Deputado Filipelli. Presente. Deputado João de Deus. Presente. Deputado Jorge Cauí. Presente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Presente. Deputado Luiz Estevão. Presente. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Ausente. Deputado Peniel, presente. Deputado Renato Rainha. Ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Ausente. Deputado Xavier. Presente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela, ausente.
deputados presentes e 12 ausentes. Não há quórum para deliberação. Está encerrada a presente sessão. Está aberta a presente sessão. Na forma do artigo 189 do Regimento Interno, esta sessão se transforma em comissão geral para ouvir o secretário de Governo, Hélio Doyle. Convido para secretariar os trabalhos da sessão o excelentíssimo senhor deputado Manuel Andrade, primeiro secretário da mesa. Convido para compor a mesa as autoridades convocadas, a iniciar pelo excelentíssimo senhor secretário de Governo, Hélio Doyle. Atendendo a solicitação do excelentíssimo senhor secretário de Governo, também comporão a mesa o excelentíssimo senhor secretário adjunto de Obras, Paulo Renato Silveira Bica. E também o excelentíssimo presidente da Terra Cap, José Roberto Bassu Campos. Informo aos senhores e senhoras parlamentares a metodologia de trabalho nesta sessão. O senhor secretário de Governo terá à sua disposição para exposição inicial 30 minutos, prorrogáveis por mais 15 minutos. Tanto o autor do requerimento, deputado Luiz Estevão, poderá fazer interpelação por 10 minutos e terá preferência sobre todos os demais parlamentares. Os demais deputados que desejarem fazer interpelação ao senhor secretário disporão de 5 minutos para suas interpelações e deverão se inscrever durante a exposição do senhor secretário. O senhor secretário poderá responder cada uma das interpelações com o mesmo tempo do deputado. Após as respostas do secretário, os deputados terão direito à réplica por 5 minutos. Em seguida, o secretário terá direito à tréplica com o mesmo prazo. Antes do final dos debates, os líderes poderão fazer uso da palavra por 5 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado César Lacerda. Diz o artigo
186 do regimento interno desta Casa. Na hipótese da convocação, o secretário encaminhará ao presidente da Câmara Legislativa ou da comissão, até a sessão da véspera de sua presença nessa Casa, sumário da matéria de que virá tratar para a distribuição aos senhores deputados. Qual a finalidade desse dispositivo? É de que a cada deputado tenha um mínimo de tempo, o tempo que medeia uma sessão e outra, 24 horas para se preparar, no sentido de poder se inscrever para fazer interpelações a serem respondidas pelo secretário, conforme previsto no parágrafo 2º do mesmo artigo. A não ser assim, o secretário viria ao plenário dessa Casa, faria a sua exposição e ninguém estaria preparado para a interpelação, já que a inscrição tem que ser prévia e só depois da exposição o deputado saberia o que foi exposto. Seria uma fala unilateral, seria uma preleção acadêmica, sem possibilidade de debate. Senhor presidente, Vossa Excelência, nesses poucos dias de exercício de sua presidência, tem demonstrado ser um exigente defensor da letra do regimento dessa Casa e tem demonstrado isso nas mais diversas oportunidades. Não creio que agora Vossa Excelência vá transgredir com uma transgressão tão violenta da letra do Estatuto que comanda o funcionamento da Casa, o que implicaria numa transgressão ao princípio da legalidade basilar no direito pátrio. A omissão do excelentíssimo senhor secretário de Governo em encaminhar o sumário da matéria de que viria tratar me leva a um dilema. Ou se trata de uma completa falta de consideração com Vossa Excelência, senhor presidente, e para com cada uma das senhoras e senhores deputados que integram essa Casa, em suma, eu não acredito no desrespeito por conhecer o jornalista Hélio Dolly de nome e de trabalho apresentado. Houve um lapso do senhor secretário não ter mandado em tempo para que fosse lida na sessão anterior, o que não foi feito. A não ser, senhor presidente, que esse sumário tenha sido recebido a tempo por Vossa Excelência e que Vossa Excelência tenha se esquecido de mandar lê-lo na sessão de ontem e também se esquecido de mandar distribuir, porque até o presente momento eu não tinha recebi o sumário agora, porque em diligências pela Comissão de Direitos Humanos eu estava ontem à tarde visitando as delegacias para a convocação dos senhores delegados. Senhor presidente, baseado no que prescreve o artigo 186 do regimento interno dessa Casa, solicito a Vossa Excelência que seja suspensa a realização dessa sessão especial para que o excelentíssimo senhor secretário de Governo declare nova data em que irá comparecer perante esse plenário e que, na véspera de sua presença, cumpra o dispositivo do referido artigo, encaminhando o sumário da matéria para que seja lido e do que se virá a tratar, para conhecimento prévio dos senhores deputados. Obrigado. Excelentíssimo senhor deputado, respondo à questão de ordem formulada por Vossa Excelência. O senhor secretário de Governo remeteu a esta Casa ontem sumário que, depois de copiado, foi entregue a todos os gabinetes, em tempo hábil para que os deputados pudessem tomar conhecimento. Estou providenciando no gabinete da presidência o protocolo para demonstrar que todos os gabinetes receberam o sumário na data de ontem. Portanto, o dispositivo regimental foi cumprido e não há nenhuma razão para que a questão de ordem de Vossa Excelência possa vingar. Razão pela qual indefiro. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra o deputado José Edmar. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem no mesmo sentido do deputado César Lacerda, muito embora em uma posição contrária à dele. Eu entendo que essa questão de ordem formulada pelo deputado César Lacerda vem ao encontro do meu interesse em adiar essa sessão, porque eu tenho informações de que em Taguatinga foi realizado no dia de ontem uma sessão solene do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, daquela cidade satélite. E a Comissão de Defesa do Meio Ambiente
Senhor presidente. Senhor presidente, nesse caso, a Comissão de Defesa do Meio Ambiente de Itaguatinga, um conselho criado naquela cidade com fins de preservação ambiental naquela cidade, decidiu por uma resolução em apoio a ações do governo pela demolição das casas ali, das mansões, das áreas de mansões de Samambaia. Muito embora não chegou até o presente momento essa resolução da Comissão de Defesa do Meio Ambiente. Portanto, eu acho que essa proposição do deputado César Lacerda vem a calhar e em sintonia com o meu propósito de, se possível, adiar essa sessão especial de hoje. Senhor deputado, infelizmente a solicitação de Vossa Excelência também não pode ser adiada porque não encontra a questão de ordem apresentada por Vossa Excelência, não pode ser acatada porque não há motivo para o adiamento da sessão para a audiência do senhor secretário de governo. O requerimento 011/95 do deputado Luiz Estevão diz que a convocação do senhor secretário de governo, Hélio Doyle, para prestar informações perante o plenário sobre as alternativas estudadas pelo governo para a solução do problema fundiário do Distrito Federal, com vistas à execução da Lei nº 841, de 28 de dezembro de 1994, em Fiteus. O assunto, portanto, desta audiência é o referido no requerimento. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor secretário de governo, Hélio Doyle. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é com grande prazer, é com uma enorme honra para mim comparecer pela primeira vez a essa Câmara Legislativa no sentido de prestar os esclarecimentos solicitados pelo nobre deputado Luiz Estevão e pelos demais parlamentares que subscreveram essa convocação. Tenham Vossas Excelências a certeza de que o nosso governo, o governo do Distrito Federal, estará sempre à disposição para prestar os esclarecimentos que forem solicitados por essa Câmara, pelo entendimento já manifestado pelo governador Cristóvão Buarque, de plena compreensão, de pleno entendimento do papel que o Poder Legislativo exerce numa sociedade democrática e pelo respeito que ele nutre e manterá sempre pelo trabalho parlamentar. Nós queremos deixar, em primeiro lugar, bastante claro que, ao assumir o governo, há menos de 60 dias, o governador Cristóvão Buarque encontrou um quadro extremamente grave em relação à situação fundiária. São fundamentalmente problemas que já vêm há décadas, problemas que remontam mesmo à própria construção de Brasília, sem que, de maneira geral, os governos passados tenham tomado providências mais efetivas, mais concretas, no sentido de solucioná-los. Basta lembrar que as terras para a construção de Brasília não foram totalmente desapropriadas, gerando uma situação confusa, bastante confusa, em termos de terras públicas, terras particulares, sem a necessária divisão, terra subjúdice, terras públicas ocupadas por poceiros, por grileiros, etc. Em 1989, o Distrito Federal já possuía um número bastante grande de condomínios. Calcula-se que cerca de 179 condomínios irregulares, em 1989. Para coibir a proliferação desses condomínios, o ex-governador Joaquim Roriz, ainda em seu primeiro mandato, editou a Lei 54/79, que dispunha critérios para a ocupação do solo no Distrito Federal e se propunha a examinar
a questão encarada por governos anteriores, também sem maiores providências. Dos condomínios irregulares existentes em 1989, nenhum foi regularizado. Pior, de lá para cá, o número de loteamentos irregulares cresceu para 490, ocupando áreas públicas ou particulares, sendo 235 em áreas de proteção ambiental, sem qualquer fiscalização ou obediência às leis do Distrito Federal ou a leis federais, como a 6766 de 1979, que regulamenta o parcelamento do solo para fins urbanos. Portanto, longe de regularizar a situação, como propunha a Lei 54, o governo anterior, em 6 anos, deixou como herança, por permissividade ou omissão, a consolidação da prática de ocupação irregular de terras, inclusive a atividade, por todos nós considerada criminosa, de grilagem. Aliado a isso, o governo não ofereceu para as faixas médias da população, para os setores médios, para a chamada classe média, uma política habitacional consequente. As áreas de expansão habitacional destinadas à classe média, Catetinho, Noroeste, Taquari, foram hipotecadas ao Banco do Brasil e ao BNDES, financiadores da obra do metrô. O antigo governo também não abriu linhas de financiamento junto ao BRB para as cooperativas de Águas Claras, o que tem facilitado, Vossas Excelências sabem muito bem disso, o que tem facilitado a encampação dessas cooperativas por empreiteiras, por incorporadoras, por grandes empresas imobiliárias. Os condomínios irregulares passaram a ser, então, alternativa para uma parcela da classe média diante dos altos preços dos imóveis em Brasília. Essa falta de política habitacional para a classe média gerou, então, todo esse processo de ocupação irregular de terra. O processo de expansão urbana do Distrito Federal se deu de uma maneira dispersa, gerando, ao redor de áreas dotadas de infraestrutura, imensos vazios que acabaram se transformando em elemento de atração para os especuladores. É sabido também que as reservas ambientais têm se transformado em estoque de terras para o mercado clandestino. E o Distrito Federal é particularmente dotado de uma enorme área de reservas de áreas de preservação. Ações no sentido de preservar as características ambientais dessas áreas, igualmente, não foram adotadas nos governos passados. Além disso, não se dispunha de uma política urbana que minimizasse os efeitos da especulação imobiliária. Ao contrário, os procedimentos adotados pela TerraCap, e sobre isso, inclusive, o atual presidente da empresa poderá falar melhor do que eu, para a liberação de terrenos, ao lado de constantes alterações de normas de uso e ocupação do solo, foram usados com frequência para favorecer empreendedores privados. A dação em pagamento, procedimento de caráter excepcional, virou prática comum na TerraCap, durante o governo anterior, como forma de burlar a Lei Federal de Licitações. Basta verificar que 567 terrenos, alguns entre os mais valiosos da empresa, como projeções no setor sudoeste, na área nobre próximo ao parque da cidade, foram dados em pagamento de desapropriações para assentamentos e de faturas de serviços de empreiteiras. Isso, Excelência, significa que foram dados terrenos valiosos de propriedade da TerraCap, ou seja, de propriedade da população do Distrito Federal, como modo de pagar faturas apresentadas por empreiteiras. Outro recurso utilizado era a autorização de uso. Essa autorização de uso é um mecanismo precário pelo qual instituições religiosas, associações e até empresas privadas receberam a autorização para utilizar uma área equivalente a 30 superquadras do plano piloto, por um instrumento que legalmente não é o correto para esse tipo de cessão.
O ex-governador, em 1994, levou a Terracap, por um decreto, a pagar a desapropriação de poceiros da Reserva Ecológica de Águas Emendadas, de propriedade da União. Ou seja, a Terracap foi obrigada, por decreto, a pagar desapropriação a poceiros na Reserva de Águas Emendadas, que não é do Distrito Federal, que é da União. O que aconteceu? Foi, na verdade, uma maneira de passar terrenos à iniciativa privada sem licitação, porque terrenos foram entregues a esses poceiros que, posteriormente, os venderam a grandes empresas construtoras, a grandes empresas imobiliárias. Além disso, isso está sendo objeto de uma auditoria na Terracap. Nos momentos de dação de pagamento ou desapropriações de terra, as terras da Terracap eram subavaliadas e as terras particulares eram superavaliadas. Vossas Excelências entendem o enorme prejuízo ao erário causado por essas subavaliações das terras públicas e superavaliações das terras a serem desapropriadas. Os assentamentos que foram criados no governo anterior, sob o argumento de resolver o problema da habitação de classes de baixa renda, na verdade, converteram-se em mais um grande problema para o atual governo. Iniciado em março de 89, o programa de assentamentos atendeu 44.112 famílias até julho de 1990, aproveitando-se nessa fase do projeto de Samambaia, já elaborado pelo governo anterior do ex-governador José Ornelas. Muitos lotes de Samambaia já estavam demarcados, registrados em cartório. A partir dessa fase inicial, até 90, desencadeou-se uma política governamental inteiramente desordenada e segregadora, sem o devido planejamento da ocupação do uso do solo no Distrito Federal. Dos 20 assentamentos feitos pelo governo anterior, somente Samambaia, apenas um desses assentamentos, tem uma situação fundiária relativamente regularizada. Na verdade, nenhum assentamento está totalmente regularizado. Há caso, inclusive, como o de Santa Maria, em que uma parte do assentamento de Santa Maria está em terra privada, que necessariamente terá que ser desapropriada. Havendo tanta área, tanta terra no Distrito Federal, ocupou-se uma parte de terra privada para implantar o assentamento de Santa Maria. A quase totalidade não tem sequer registro em cartório, essas terras hoje ocupadas pelos assentamentos. Quer dizer, os lotes, na verdade, não são lotes. Do ponto de vista legal, não são lotes. Dos quase 90 mil distribuídos, apenas 21.411 têm registro em cartório. Devemos lembrar também que, no período imediatamente anterior a 15 de novembro do ano passado, 13.335 falsos lotes foram distribuídos sem que sequer tenham sido demarcados. Ou seja, as pessoas receberam o que nós estamos chamando de um vale-lote. Um vale-lote sem nenhum respaldo na existência real desses lotes. 13.335 pessoas receberam os vales-lotes, que, na verdade, e todos sabiam, todos os que entregaram sabiam disso da época, não tinham nenhum valor real, não tinham nenhum lastro. Os loteamentos foram entregues sem água domiciliar, esgoto sanitário, equipamentos de saúde e educação. Essa situação desrespeita a Lei Federal 6766, a que já me referi, que obriga os parcelamentos a terem registro em cartório e infraestrutura básica. Assim, a expressão lotes semi-urbanizados, bastante utilizada no governo anterior, não tem qualquer respaldo conceitual. Não tendo havido uma política de geração de empregos agregada ao programa de assentamentos, a maior parte dos assentados, grande parte dos assentados que não tem um trabalho formal ou possui apenas uma renda baixa, cedeu irregularmente os direitos de ocupação de lotes.
por questão de sobrevivência, por questão de outras aspirações de vida, cedeu irregularmente aquele direito. Do ponto de vista da classe média, sem uma política habitacional adequada, comprar lotes em assentamentos passou também a ser uma alternativa. Essa prática se generalizou. E hoje estima-se que cerca de 50% dos lotes não pertencem mais a seus ocupantes originais, a seus primeiros ocupantes. Os beneficiários do programa passaram a ser, então, remetidos a outras áreas, muitas vezes áreas mais distantes, por essa invasão da especulação imobiliária, das leis do mercado, nos assentamentos, feitos, inclusive, do ponto de vista legal, para evitar isso. É importante lembrar também que, no período anterior, mais de 100 mil pessoas se deslocaram para locais limítrofes do Distrito Federal, como o Parque da Barragem, Águas Lindas, Brasilinha, Girassol, né, loteamentos no estado de Goiás, mas limítrofes ao Distrito Federal, e que, pela velocidade desse crescimento, ameaçam, inclusive, recursos hídricos do Distrito Federal, hídricos e ambientais. Aproximadamente 40 mil assentados foram enquadrados nas normas iniciais do programa, com contratos de concessão de uso assinados pelos CDS, pelo Centro de Desenvolvimento Social, ligados à Fundação do Serviço Social, que previa uma taxa de ocupação cobrada pela TerraCap. Por determinação do antigo governo, a TerraCap parou de cobrar essa taxa e poucos são os moradores, como todos sabem, que continuam pagando. Os demais que receberam lote receberam por intermédio da X, que passou a distribuí-los mediante fornecimento de documentos precários de uso para, posteriormente, fazer a regularização. Muitos desses documentos também foram cedidos a terceiros irregularmente, porque a legislação não permite. Apesar do conhecimento dos beneficiários da precariedade dessa situação. Isso levou, inclusive, a que algumas famílias recebessem mais de um lote. Pela prática das irregularidades, a família recebeu o primeiro lote, passou o primeiro lote e muitas vezes veio a receber o segundo lote. Tenho certeza de que várias pessoas aqui conhecem bem essa situação. Além disso, é importante frisar que, durante todo o período passado, não houve acesso aos cadastros da X. A X, na verdade, antiga X, hoje DAB, então X, ela, na verdade, ela praticou uma política de entrega de lote sem nenhum controle da população, sem controle sequer da Câmara Legislativa, porque eu tenho certeza que os deputados, Vossas Excelências, hoje, não permitiriam que acontecesse. Ou seja, ninguém podia saber qual era a lista, quem eram os beneficiados e se os beneficiados efetivamente eram aqueles que tinham direito, ou seja, atendia à lista de colocação. Vossas Excelências sabem disso muito bem, que esses dados sempre foram negados. Esses dados sempre foram negados. O cadastro da X não era conhecido. Apenas a relação dos contemplados era divulgada. Apenas a relação dos contemplados. Sabia-se quem ganhava os lotes. Não sabia sequer em que lugar da lista essa pessoa estava. Em 1993, um projeto de lei do ex-deputado Eurípides Camargo, que assegurava transparência nesse processo, foi rejeitado pela Câmara anterior. Na ocasião, e alguns dos senhores se lembrarão disso, um deputado chegou a declarar: se os deputados do governo não puderem dar aquela ajudazinha de que tanto precisa um inscrito da X, qual será a vantagem de ser deputado governista? Era o reconhecimento público nessa Câmara de que as indicações de deputados influíam na cessão ou não de lote. Vossas Excelências, que estão em segundo mandato, certamente se lembram dessa declaração feita nessa tribuna. Bom, para se opor a tudo isso, o governo do Distrito Federal adotou medidas imediatas para sustar o curso de irregularidades e o processo de dilapidação do patrimônio público no Distrito Federal. Somente assim, impedindo o surgimento de novas irregularidades, tornou-se possível fazer um diagnóstico da situação e planejar medidas saneadoras.
Essas medidas, apesar de justas e equilibradas, praticadas dentro dos princípios da legalidade e do bem comum, suscitaram uma série de críticas e protestos sobre os quais nós estamos inteiramente abertos a discutir com os senhores parlamentares. Já na primeira quinzena de janeiro, o atual governo constituiu 3 comissões para analisar o problema dos assentamentos, as irregularidades nas ocupações de terras públicas e nos parcelamentos do solo. As comissões concluíram suas tarefas em 10 dias, constituindo-se, a partir de suas recomendações, 4 grupos executivos de trabalho, já em funcionamento, que irão implementar medidas para uma solução definitiva dos problemas. Os grupos são esses 4 grupos. O primeiro, para a regularização ou desconstituição dos parcelamentos irregulares. O segundo, para implementar diretrizes visando a solucionar problemas de ocupação ilegal e irregular de áreas públicas rurais. O terceiro, para a elaboração de projeto de lei visando a regulamentação de posse dos lotes distribuídos pelos programas de assentamentos. Porque é a intenção desse governo regulamentar, regularizar esses lotes, esses assentamentos. Para implementar o 4º grupo, diretrizes visando a solucionar problemas relativos à ocupação irregular de áreas públicas urbanas. Vossas Excelências conhecem também o enorme problema causado por essa ocupação desordenada de áreas públicas urbanas, não apenas no plano piloto, mas com mais gravidade no plano piloto, por ser a área reconhecida como patrimônio cultural da humanidade e sobre o qual muito pouco se fez em governos anteriores. Entre as ações imediatas do governo está a intensificação das atividades de fiscalização. E essa fiscalização é necessária e é inevitável. As administrações regionais, o IBAMA, o Instituto do Meio Ambiente, a Terracap, a Fundação Zoobotânica, estão fiscalizando em caráter permanente todo o Distrito Federal, com o objetivo de impedir que novas ocupações, construções, cercas, ruas e outros sejam feitos irregularmente. As ações do governo, em Sobradinho 2, no início de janeiro, e em Samambaia, no final do mesmo mês, já são resultado dessa fiscalização. As 2 invasões foram notificadas e embargadas. Todavia, as ocupações continuaram, desrespeitando o poder público e os quase 2 milhões de habitantes do Distrito Federal. Apesar de reconhecermos o direito de todos à habitação e à vida condigna, não é possível admitir que uma parcela da população adquira direitos que estariam sendo negados à grande maioria, a despeito das enormes carências que existem. Afinal, o governo tem tomado atitudes responsáveis visando solucionar esse problema. O atual governo determinou também a suspensão das práticas de dação em pagamento e autorização de uso, a que me referi anteriormente. A Terracap, como eu já disse, solicitou uma auditoria externa, feita por técnicos que não pertencem à Terracap, com o objetivo de aferir os danos causados por essas e outras práticas ao patrimônio público. Essa auditoria já está em andamento. Outras medidas que eu citarei rapidamente em função do nosso tempo. O CIV-Solo, Sistema Integrado de Vigilância do Solo, está sendo coordenado diretamente pelo gabinete do governador, que delegou esta atribuição à vice-governadora, mantida a coordenação operacional na Secretaria de Segurança. Isso demonstra a importância que o governador dá a essa questão. As informações para a regularização dos condomínios estão centralizadas nos grupos executivos, naqueles 4 grupos executivos. Está sendo feito um levantamento detalhado pelas administrações regionais da atual situação dos condomínios que tenham obtido liminar da Justiça, em razão de ações cíveis públicas propostas pelo Distrito Federal. Estão sendo feitos estudos para a regulamentação dos condomínios que estão de acordo com a Lei 694.